Um, dois, três e. Fala, galerinha do canal! Eu nunca sei como começar. Yo! Yeah, man. Boa tarde, boa noite ou bom dia para você. E aí, como é que tá, Tô mano? nervosa. Estou aqui hoje com uma convidada, como de costume. Já tivemos 2 episódios aí com 2 convidados. E hoje tô aqui com a convidada, ela mesma, a própria Galera! Brandy Américo. Palmas para ela. Uh! Fala com a galera aí. Oi, gente. Tô aqui pra gravar um podcast muito legal. Então, se vocês começaram aqui, continuem, aproveitem, deixem aqui já de quebra o like, se inscrevam no canal e Aquele assistam os marketing. outros podcasts também. É E os isso aí, outros vídeos, família. porque Guilherme é brabo. Ah, gratiluz. Brendinha tem um canal no YouTube também, quem não sabe. Gospel Mind. É verdade. Canal muito top 10 da balada. E hoje, nós estamos aqui hoje nessa noite de domingo, dia 28 de agosto. Agosto ou setembro? Agosto. Agosto. Para trocar uma ideia. E é isso aí. Brendinha, conta aí pra rapaziada, Brendinha, um pouco de você, o que que você faz. Se apresente. Tá bom. Oi, gente, meu nome é Brenda, tenho 19 anos. Ah, não, tenho 20 já, perdão. Simplesmente esqueceu que agora. fez aniversário. Tô velha já, tô querendo me enovecer. Não sei se isso existe. Um E grande vocabulário. faço faculdade, terminei o primeiro ano de medicina agora. E tô no terceiro semestre de medicina. E é isso. Deus é bom o tempo todo. E tem tudo a ver com ele, né? É sim. É isso aí, velho. E eu chamei Brendinha pra participar do podcast. Que a gente tava conversando um dia sobre algumas coisas relacionadas ao curso dela. Aí eu falei assim, caraca, isso dá uma conversa muito doida. Porque é muito doido verdade. como... Tipo assim, no colégio eu odiava biologia, esses bagulho assim relacionado ao corpo humano. Porque tinha muito nome pra gravar e eu sou muito ruim com isso. Mas tem umas paradas que eu achava, tipo, muito interessantes sobre o corpo humano. E é muito doido perceber como a gente parece uma máquina, né, velho? Tipo, a gente é tudo Verdade. funciona assim, parecendo uma linha de produção. Cada Verdade. engrenagenzinha Tipo, colocada especificamente no lugar certinho pra acontecer tudo. velho, isso é muito E eu louco, achava mano. isso Isso é muito louco. interessante em E, biologia, quando eu tipo, estudava. é tudo bem planejado, sabe? Tipo, não existe. Tipo, é claro que existe doença, disfunção, mas o corpo é incrível, sabe? Tipo, os sistemas se integram e as coisas realmente funcionam de uma maneira muito incrível. E cada hora que a gente estuda um pouquinho na faculdade, eu tô começando aí, tô no meio, né, quase do segundo ano de faculdade. São 6 anos, ou seja, tipo, eu tô no início ainda, né? Uhum. Mas, tipo assim, eu olho assim, tudo que eu já aprendi, falo que, tipo, quanto mais eu estudo, eu penso que eu não vou entender nada nunca, porque é uma coisa muito. Não só é o assunto em si, mas eu falo assim, a grandeza disso tudo, sabe? Tipo, tem uma coisa muito maior do que saber ali como é que funciona, os complexos, as castatas, as enzimas. Tem uma coisa muito, muito maior atrás disso, tá ligado? E, tipo, eu vejo muito assim que as coisas realmente estão interligadas. Eu viajo muito nessas coisas, assim, porque o nosso corpo já é muito perfeito. E, tipo, a mesma coisa da ciência. Tipo, a ciência é boa porque a ciência vai descobrir as coisas que já existem, né? Tipo, a gente não sabe, mas as coisas já estão lá. É Entendeu? sim. Então, é meio que uma ferramenta só pra gente descobrir as coisas, tanto do corpo humano, tanto da ciência da vida no geral. Mas eu acho muito lindo, assim, como as coisas se completam e como você falou, parece que não tenho dúvida que é, sabe, totalmente programado, assim, totalmente Exatamente. arquitetado, tá ligado? É incrível. É isso aí, velho. A gente tava conversando aquele dia sobre o ouvido, né? O nosso ouvido. Eu tinha visto E no algum vídeo por aí na internet
como funcionava pra gente, pro som chegar, pro nosso cérebro interpretar o som, como funcionava, como que as ondas sonoras Uhum. entravam no tímpano e como que ia do nosso tímpano pro sistema nervoso e do sistema nervoso pro cérebro e como a gente interpretava Sim. tudo isso. E eu fiquei muito doido. E aí a piveta que tava fazendo o vídeo explicou que tinha um líquidozinho dentro do nosso ouvido que era responsável por fazer o nosso cérebro poder interpretar os sons e tal. Aí eu fiquei confuso e perguntei pra Brenda como é que funcionava isso, por que que tinha um líquido no nosso ouvido. Aí ela me explicou e eu fiquei assim, cara, como assim? Muito louco. Como assim, E velho? agora? O corpo humano E parece um agora tu vai robô. explicar pra galera o que eu falei? Não, explica você, pra você ter mais vocabulários técnicos. Então, pra você que não sabe como é que o nosso cérebro faz a gente ouvir, pega a visão. Gente, É, pô, você vai ser nossa professora agora, pô. como é? Você vai ser nossa professora agora. Tá bom. Mas na real, não tem nem como falar tudo aqui, né? Tipo, Ah, nem. muito humilde, para. Não, não é porque, tipo, é muita coisa, tá ligado? Tipo, É verdade. de forma resumida, velho, você falou perfeitamente, tá ligado? Tipo, é exatamente isso que você falou. Porque existem várias coisas que acontecem pra isso que você falou acontecer. Tipo, por exemplo, quando tem. No nosso corpo, em vários momentos, e a todo tempo, na verdade, tem equilíbrio e desequilíbrio iônico. O nosso corpo, ele sempre busca o equilíbrio. Então, se, sei lá, você tá com o sódio muito alto no sangue, o corpo vai fazer com que tenha um mecanismo para que seu sódio abaixe e vice-versa, né? Então, tipo, o corpo sempre tende ao equilíbrio. E isso é muito feito através de íons, que são cargas elétricas, né, positivas e negativas, que, enfim, sódio, magnésio, sódio e potássio são os principais, né, que tem aquela bomba de sódio e potássio que acho que todo mundo já ouviu falar, que faz esse transporte ativo e tal. Então, assim, existem essas coisas totalmente minuciosas, assim, que você só estuda em fisiologia, que é uma matéria que às vezes você tá meio... Véi, será que isso aqui eu vou entender algum dia? Tem hora que tu fica assistindo fisiologia. Eu sei que eu não. Mas... eu sou, né, no caso. Eu fico assistindo fisiologia. Mas é isso. Aí, tipo, mas é isso. Então, assim, essas coisas micro, elas acontecem também no nosso ouvido, pra o que você falou acontecer. Mas, basicamente, a propagação de som dentro do nosso ouvido ocorre de forma mecânica, basicamente. Tipo assim, as ondas chegam e aí ocorre vibração, né? Você falou que chega no tímpano, tá, na orelha externa, aí bate lá no tímpano pra entrar no... Chamam de orelha interna, né? Mas eu não entendo isso, é meu ouvido interno. É, bagulho é ouvido. Mas enfim. É ouvido, né, amigo? É ouvido. Pois. Teu áudio tá um pouquinho baixinho depois se tu tiver como aumentar. Tu tá ouvindo melhor agora? Acho que tá melhor um pouquinho. Acho que eu tava falando longe do mic. Mas é isso. Aí, sim, aí, tipo, o tímpano vibra. Aí tem o martelo, a bigorna e o estribo, que são ossículos. Que, enfim, são coisas que vibram também. Uma vai passando pro outro. E aí, essa transmissão do som que a gente ouve externamente é transduzido. Tem um órgão que é o órgão de Corti, que ele faz a transdução sonora. É o principal órgão de transdução do som do nosso corpo, que é basicamente transformar o som que a gente ouve, o som que está sendo transmitido, no som que a gente vai realmente ouvir. Bizarro. Então, tá ligado? Tipo, a gente meio que capta, interpreta, né? Transforma aquele som de forma adaptável pro nosso... E daí eu fico viajando nisso. Tipo, eu entendo como funciona, mas eu fico assim, mas tipo, como isso, sabe? Tipo, como funciona, sabe? Como pode funcionar uma coisa assim tão... E o tá louco, ligado? man, é que, tipo, é muito rápido, velho. Porque, tipo, tu fala, quando você tá conversando com alguém, o processo que tá acontecendo é a primeira, na verdade, velho, isso é muito doido, tipo, a pessoa, velho, eu não sei nem explicar. É muito louco, velho. A pessoa tá, tipo,
as cordas vocais da pessoa mexem de uma maneira específica e a boca dela também mexe de uma maneira E, específica para que o som saia de um jeito específico para que chegue nos que, seus ouvidos. Ah, vai sair uma onda sonora, aí vai chegar no seu ouvido, vai bater lá no líquidozinho que tem no seu ouvido. Aí a vibração desse líquidozinho vai ir pro sistema nervoso que vai ir pro seu cérebro. Seu cérebro vai interpretar essa vibração em som e você vai fazer a associação do que a pessoa tá dizendo. Isso é muito doido, velho. Tipo, é em, muito doido, em velho. menos de Eu, milésimos, sei lá, tá ligado? De segundos. Tudo isso já aconteceu, exato. man. Isso é bizarro, velho. Eu não posso negar que é muito doido, assim, tipo, não. O Eu corpo acho humano é muito massa, eu louco. acho top, mas é uma coisa assim que dá pra gente explicar certinho, assim, de onde vem, pra onde vai, Não, explicar com com todos os certeza existem detalhes. pessoas que conseguem explicar de maneira didática tudo isso que eu disse, mas, enfim, sou um Não, completo leigo mas aqui. dá, tipo, Mas isso é se tu. muito louco, velho. Quê? Mas isso é muito doido. É, velho, tipo, se você pegar no livro, tipo, eu tô com um livro aqui de fisiologia, você vai ver a explicação certinha de tudo, tá ligado? Tipo, Uhum. faz super sentido e as coisas realmente funcionam. É isso, tipo, como você falou, existe essa coisa física de que um vibra e bate no outro, e vibra e bate no outro, e também movimenta esse líquido que tá no nosso ouvido, né? Mas é muito, essa parte do ouvido, principalmente, é muito mais bioquímico do que físico, entendeu? Então Boto é muito fé. mais de, por exemplo, nessa parte mesmo, envolve muitos íons, essa parte do líquido que a gente tá falando e tal. Tem um líquido que nesses que eu falei, nesses ossículos, martelo, bigorna, estribo. Não sei se você lembra que eu mandei uma fotinha pra você Boto fé. falando Dos que órgãos tem aquele, que tem dentro do que tem ouvido. aquele líquidozinho que nutre e tal. Então, é um líquido que não é, tipo, não é uma piscininha que tem dentro da nossa vida. É um órgão que tá banhado em um líquido, que funciona com base nesse líquido. Boto E ele fé. vibra conforme isso e tal. Então, tipo, quando você entende, aí você vai entender a parte da química que tá atrás disso também, né? Por que que esse líquido chega esse sinal? Como é que esse sinal é chegado? E às vezes, muitas coisas no nosso corpo funcionam através de neurotransmissores, que são bolinhas, né, de forma simplificada, de sinal, que são liberados na fenda sináptica e chega através dessas bolinhas de sinal, né, até o outro neurônio. E aí faz com que a informação seja propagada. Enfim, mas depois que toda essa coisa funciona, das coisas vibrarem, tudo funcionar aí vai, como você falou, pro nosso sistema nervoso. Que aí, no final, vai chegar no cérebro, né? Porque ele é conduzido através, primeiro, de nervos, que faz parte do sistema nervoso, né? Que são vários nervos, ou seja, são vários neurônios, ou seja, um nervo. Então, e aí vai, chega no cérebro e a informação é processada e a gente entende, e aí, enfim. Aí também a gente não só entende, mas a gente responde a isso, tá ligado? Tipo, que nem tem aqueles negócios não sei se você já viu aquelas fotinhas assim de uma pessoa botando o dedo numa vela, tipo, a informação chegando no cérebro dela, ela sentindo que tá queimando e tirando o dedo. Ou senão aquele reflexo patelar que bate com o martelinho no Tô joelho, tá ligado? ligado. Tu tá ligado? Aham. Que aí, tipo, a pessoa, na hora que tem. Tipo, aí, tu vê, olha quanto tempo demora A do resposta, né? cara bater o martelo até a pessoa, tipo, estender o joelho, né? Sim. Tipo, é muito pouco tempo. Então, como você falou, é muito rápido. Além de ser muito complexo, é complexo e rápido. Ou seja, é uma muito máquina. louco. É muito doido essa parada. Sabe um bagulho que eu fico viajando também? A parada a visão, velho. Sim. Que eu tava vendo uns vídeos também, tipo, dos caras explicando como funciona o processo da visão, né? Tipo, pra que os seres que têm o sentido da visão enxergarem como funciona. Eu tava vendo. Eu não vou saber explicar também, obviamente. Mas também é um processo muito louco, man. Tipo, a parte física também, né? Da luz que refletir Verdade. nos objetos e os objetos emitirem as cores a partir da luz e tal.
E na verdade as cores, tipo, serem. Tipo, as cores serem. Tipo, quando a gente tá vendo uma cor, a gente tá vendo todas as. As cores, várias cores. É, a gente tá vendo várias cores juntas que se. Que tipo, Aham, reflete naquele objeto e emite aquela cor específica. isso. E não é tipo a gente, quando a luz bate em um objeto aí e, tipo, sai amarelo. Não, tá ligado? A luz bate aí. Por conta... É muito doido, velho. Na verdade, é um bagulho muito Sim, louco. E o é muito mais doido. doido ainda é o nosso olho conseguir interpretar isso pro nosso cérebro. E Sim, fazer, na verdade, o nosso cérebro interpretar e fazer a é, gente é. enxergar. E um bagulho que eu, tipo, pensava muito antes é que, tipo assim, como que eu vou saber que você enxerga as mesmas cores que eu, tá ligado? Sim, já fiquei viajando nisso também. Eu fiquei vendo Nas como que férias, as quando não tem pessoas nada pra fazer, sabem. começa a viajar nesses negócios. Como que as pessoas sabem que todo mundo enxerga igual? Porque, tipo, a gente pode ter dado nome pra todas as cores, beleza? Mas o que garante que, tipo, o que você enxerga amarelo, pra mim, não é azul e a gente só deu o mesmo nome, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, Confia, caraca, pô, será que todo confia. mundo não é daltônico e não sabe? Mas é, velho. Eu já entrei nessas Eu brisas. realmente sei, viu? Porque, inclusive, tem até estudo que fala isso, que, tipo assim, é das pessoas daltônicas, né? É, Que não. Que tem dificuldade às vezes, distinguir cores, às vezes, é, achar que cor realmente é aquilo ali. Então, é, pra pessoa. Tem alguns testes, inclusive, que faz pra poder ver se a pessoa é daltônica e tal. tô Inclusive, tem um amigo ligado. que. Que é daltônico? Oi? Que é um amigo que é daltônico? Eu conheço duas pessoas que são daltônicas. Bota Tem um fé. amigo que ele não sabia e ele fez um teste e ele simplesmente não consegue diferenciar, porque na internet tem uns, mas tem que ser um teste de real, assim, não qualquer um, né? É, Tem um que você mostra assim, tipo, é como se tivesse um número 5 formado, ou qualquer número, mas por exemplo, número 5 formado de várias bolinhas de uma cor, e o fundo também são várias bolinhas, só que é de outra cor. bota Vendo pra você fé. entender melhor, mas tipo, Aí tipo pergunta qual o que número dá que pra tem. visualizar. Que aí, tipo, aí ele às vezes não consegue enxergar que número é, porque ele não Entendi. consegue enxergar o Aí contraste das define a cor. cores do número e do fundo, Da entendeu? hora. E aí ele fez o teste, tipo, eu fiz o teste do lado dele, aí eu fui falando, ele, eu não faço a mínima ideia que número tem aí, eu, como assim? E aí, foi bem, mas é muito doido isso. É, me. Eu vi um vídeo muito fofo no TikTok semana passada ou retrasada. E a namorada do cara é, é, deu de presente pra ele um óculos, tá ligado? É tipo um óculos de sol, Hum, assim, pra pessoas daltônicas que fazem elas enxergarem as cores como elas são. que massa, Aí ele ficou, que tipo, top. pô, emocionadão, assim, chorou, assim, e tal. Aí eu fiquei emocionadinho. Ah. Swag vibe, 10 de 10. Que Muito massa, fofo. velho. Mas é Sobre essa isso. parada que tu falou em relação ao olho e tal. No semestre passado, a gente estudou neuro, que, tipo, é cérebro, né? Foi tudo a ver com o cérebro, né? E a gente pegou, estudou, fez tudo o que podia dentro do cérebro pra poder entender o máximo possível. E aí, tipo, a gente, além do cérebro, a gente estudou as outras coisas, não todos os órgãos, porque, querendo ou não, todos os órgãos se conectam com o sistema nervoso central, seja cérebro ou medula. Mas, tipo, a gente viu a relação de, tipo, ouvido. Por isso que eu tô falando desses negócios, porque eu estudei semestre passado essa coisa do ouvido. E também a gente estudou o sistema visual, tá ligado? Aí eu lembrei do que você tava falando. Boto fé. Porque a gente estuda, tipo, a gente tem que estudar todas as coisas que tem a ver com o corpo humano, né? Uhum. Então, essa parte do olho, a gente meio que estuda, assim, aí estuda bastante. E aí é só um apanhadinho, assim, da base. Aí depois você aprofunda. E aí vai construindo a coisa sólida, assim, tipo, você vai construindo algo que dê pra você, tipo, entendi que isso é assim, então eu já sei qual remédio vai funcionar nisso, então aí você vai construindo a coisa. Mas é bem aos poucos. Essa questão
da visão, tem um negócio no nosso cérebro que é muito top, velho. Muito massa. Eu fico assim, caraca. Porque tu tá ligado a esse negócio que, tipo, um lado do cérebro controla o lado contralateral do corpo. Tipo, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Tu já ouviu falar disso? Ah, acho que é trocado. Exato. E o lado direito Já ouvi controla o lado falar. esquerdo. E aí, tipo, os meus professores, quando perguntavam isso, aí falava isso, né? Ah, professor, que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Aí eles, sim, não, isso aí, acho que todo mundo, absolutamente do mundo, já ouviu falar disso, mas a gente quer saber por quê. E aí, tipo, a gente foi estudando, né? Tipo, essas coisas. E, assim, tem um negócio no nosso cérebro que é degustação das fibras, que é lá que meio que cruza, entendeu? E no nosso olho, pra visão especificamente, tem um lugar que é o quiasma óptico, que é justamente o lugar que cruzam as fibras do olho. E, véi, seria muito legal, véi, se desse pra fazer. É porque aí não seria mais podcast, né? Mas se desse pra fazer um podcast mostrando os livros assim, é porque quando você vê, é que eu tô falando aqui, mas eu tô falando e eu tô vendo na minha mente assim que eu tô falando, tá ligado? Eu não. Eu não faço a mínima ideia. Vou te mandar uma foto, vou te mandar. Ai, mas é sério, tipo, é como se saísse dois nervos, assim, que na verdade. Pensa em dois fios elétricos, assim, saindo do cérebro e um indo em cada olho. Só que aí eles cruzam no meio do caminho, ou seja, é como se fosse um X. Tem o cérebro, aí tem o. De forma bem simplificada, né? Tem um fio, tem o outro que se cruzam ali, o quiasma óptico. E aí dá, tipo, um olho e outro. Aí tem a fissurazinha, um forame no osso pra sair nervo e veia, artéria, pra chegar no olho. Véi, então, tipo, o olho não é o olho que enxerga, tá ligado? É o cérebro que enxerga. O olho é só uma formazinha de captar. E aí, eu vi um bagulho também que, tipo, a gente enxerga as coisas meio que, tipo, de cabeça pra baixo, e aí o cérebro interpreta, né? E faz a gente enxergar certo. É bem isso. Tem uma experiência que eu não eu estudava quando eu estava na escola ainda, né? Que era de física, que mostrava lá, era tipo câmera escura. Você fazia tipo uma experiência de câmera escura. Que aí você meio que tentava simular em condições físicas, assim, sabe? Tipo, de materiais, assim, o que era o olho humano. E essa troca, assim, tá ligado? E aí é bem legal, tipo, é isso, a gente enxerga de um jeito e o nosso cérebro, ele meio que troca, é como se fossem duas trocas, sabe? E aí você enxerga normal. Mas é muito legal isso, velho, tipo, e assim, o que mais fico pensando é, tipo, como a pessoa descobriu que era o contrário, tá ligado? Bizarro, man. Eu acho muito massa. É uma área da medicina que eu acho top, assim. Sem ser de, tipo, residência, essas coisas. Mas uma coisa que eu acho massa na medicina. Tipo, massa mesmo, assim. Que eu falaria... que tudo bem, tem que fazer, mas assim, que eu acho incrível. É pesquisa, sabe? Tipo, essa área de pesquisa. Pra você descobrir coisa nova, assim, sabe? Tipo, eu acho incrível, velho. Porque, véi, você simplesmente pode descobrir algo que as pessoas não tenham descoberto ainda. E a pessoa fala assim... E eu acho que, tipo... O que há é que muita gente fala assim... Não... Impossível, velho. As pessoas já descobriram tudo. Ou então, tipo, quem é você para descobrir alguma coisa que alguém já não tenha descoberto? Mas, velho, o que eu mais vejo é do nada, surgem a cada dia, na verdade. Se você for olhar, tem vários sites de artigos oficiais, assim. Principalmente, a maioria é em inglês, né? Mas, tipo, tem em português também. Que toda hora surge uma coisa nova, assim, tipo, foi descoberto que tais células servem para tratar, sei lá, câncer, casos de câncer. Foi descoberto que no corpo tem um hormônio que pode ser usado para pessoas que têm diabetes, sabe? Tipo, é uma coisa muito louca, porque a gente dá para descobrir mais, sabe? Tipo, e eu acho que é uma coisa que tem que ser investida também, no sentido do governo, tá ligado? Se não investir em pesquisa, não investe em conhecimento, porque a gente, por exemplo, as coisas são tão boas hoje, porque, infelizmente, é bem triste até falar isso, mas
é o que aconteceu. As coisas estão tão refinadas, vamos dizer assim, porque por muito tempo, muitas pessoas sofreram muito e às vezes morreram por não ter isso, tá ligado? Uhum. E outras continuam morrendo hoje, mas eu falo assim, hoje, por exemplo, antes eu tava lendo um livro, que antes, velho, pensei, quando não existia, tipo, anestesia, tu ia fazer a cirurgia como? Aí cortar a pessoa, abrir a pessoa, tirar um órgão e colocar, como é que tu ia fazer sem anestesia? Como faz? Tá ligado? Aí uma forma que eles faziam é que eles embebedavam a pessoa. Tipo, a pessoa ficava completamente bêbada. Tipo assim, não bêbada, tipo, bebadinha. Não, tipo assim, embriagada, sabe? Sim. Absurdamente embriagada. E ela perdia um pouco a noção de dor e consciência e dava pra fazer a cirurgia. Então, tipo, imagina que loucura pra você fazer a cirurgia, que hoje às vezes uma cirurgia, às vezes é até, sei lá, a laser. Rapidinho. Antes, tá ligado? Tipo, passava por isso tudo. E aí tem coisas de higiene também, tipo, quando não existia coisas de antisséptico mesmo. Muita gente morria em cirurgia. Infecção, porque né? logo no início, infecção, exato. Tem um livro que é O Imperador de Todos os Males, que fala sobre câncer. O título é meio, tipo, pesadinho, assim, mas o livro é tão bom que eu fico assim, pega esse título, assim. Indicação aí, rapaziada. Sério, eu acho Podcast que aqui também é cultura, tá pensando o quê? Mano, esse livro foi o melhor livro de medicina que eu já li, por enquanto. Porque eu já li, assim, alguns que foram bons, assim, e tal. Alguns que você lê são bem cansativozinhos. Mas esse, velho, ele não posso dizer que ele é curtinho, ele é grande. Inclusive, ele tá aqui pertinho, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele é bem grossinho. Mas, velho, 819. Não, pô, não é isso. Tem 634. Caraca! Quase. Mas aqui tu tira algumas aqui também de referência e tal. Bota aí umas 600 páginas. O maior livro que eu já li tem, tipo, a metade de páginas desse livro. Porque ele tem muita coisa no final, assim, de referência e tal. Aí pega muita página. Me liguei. Sei lá, tira quase 100 páginas, assim, de coisas que não são o livro dito. Mas ele fala de que, tipo, tem uma parte, né? Ele fala muita coisa. Uma das coisas que fala é que quando a cirurgia, ele fala de retirada de mama, né? Que mulheres que sofreram câncer de mama e tal. Antes era terrível, assim, tipo, ele coloca algumas imagens até, mas muito, muito, muito ruim, porque não tinha a mínima noção, assim, de... Noção que eu falo, assim, não de forma crítica, mas de forma real mesmo, não sabiam mesmo como fazer, sabe? Não tinham mesmo. E eu fico pensando, velho, sabe? Tipo, as pessoas que passaram, era meio que... No livro fala, assim, tipo, com o tempo, as pessoas meio que não faziam a cirurgia, porque, tipo, tinha um cara que ele defendia a cirurgia. Ele falou assim, não, realmente a cirurgia funciona, se a gente tirar a coisa que tá prejudicando, a pessoa consegue voltar a viver e vive muito melhor. Disso que ele defendia com incidência a cirurgia. Só que as pessoas caíram em cima dele, tipo, contra, né, falando que não, porque o que acontecia? Quando a pessoa ia fazer cirurgia, morria, fazia cirurgia, morria. E aí a maioria das pessoas desistiu de fazer cirurgia, porque já sabia que era meio que um decreto que não ia viver por conta da infecção, que era, tipo, constante. E as pessoas não sabiam o que era infecção na época, né? Como funcionava. Isso. Achava que era por conta da cirurgia. E também, assim, tipo, como a cirurgia era feita com coisa que não tinha coisa estéril na época, não tinha esterilização, né? Então, as coisas de corte, tudo que usava, todos os utensílios, não tinha esterilização nenhuma. Imagine, aí a pessoa usou em uma, usou na outra, aí pega uma vez que a outra pegou. Ou pior, bactéria que tá ali, bactéria super desenvolvida, coisas que a gente nem sabe. E que pior, ainda, além de ser uma coisa bem difícil, não tinha também o remédio pra resolver aquilo. Porque hoje a gente tem essas coisas, mas também tem as bactérias não sumiram, né? As coisas estão aí. Mas hoje, tipo, antes muita gente morria com gripe. muita gente, mas muita gente mesmo. E hoje a maioria das pessoas que morrem com gripe são pessoas que são bem idosas, sabe, tipo, baixou absurdamente a quantidade de pessoas que morrem com gripe ou algo assim. Então,
Não tô falando de Covid, né? Óbvio. Mas, assim, no geral. E aí, tipo, eu vejo isso, entendeu? Tipo, imagina a situação da pessoa antigamente que tinha que ser exposta a uma cirurgia assim, nesse sentido, de ter que, às vezes, anestesiar, que não era anestesia, era tipo embriagar, e ainda com aquele método, tipo, que não tem um mínimo de higiene, porque eles não entendiam realmente como era propagado tudo ali, as bactérias e tal. E aí eles não faziam. Então por isso que a ciência parou um pouco, sabe? Tipo, teve uma baixa numa época, porque não evoluía, não conseguia fazer procedimento cirúrgico com êxito de uma maneira que falasse assim, não, vamos botar. Tinha um ou outro que conseguia, obviamente, não era todo mundo que pegava bactéria. Mas sim, 90% das cirurgias dava ruim, 10% você não fala. Papo Você reto. não consegue apagar, tá ligado? Medicina Então, foi uma das ciências que mais evoluiu, né? Na humanidade. sim, velho. Eu E acho tá em assim. constante evolução. E é Da isso. Eu hora. acho que a gente parece às vezes que a gente tá no início, sabe? Tipo, às vezes é muito louco, assim, porque parece. Do nada a gente se sente assim, mas agora a gente já sabe tudo, agora é isso e tal. Agora, só que, sei lá, às vezes me parece. Porque tem isso que eu tô falando, não tem tanto tempo assim. Tipo, muitas coisas de 100 anos pra cá, nem digo 100 anos, 100 anos mudou Uhum. completamente, sabe? Tipo, da água pro vinho. Mais de 50 anos pra cá, metade dos remédios que existem hoje provavelmente não existiam. Metade das coisas que, né, vocês sabem, em várias áreas não sabiam. Então eu falo assim, tipo, é pouco tempo, sabe? Tipo, não é muito tempo. Se você pensar na história da humanidade, sabe? No geral, assim, na história mesmo, em todos os anos que já houveram, de forma racional, se você pensar em 60 anos, em 70 anos, tipo, sabe? Tipo, não é tanto, tá ligado? E aí a gente se acha assim, tipo, não, mas agora a gente tá em outro nível, agora a gente sabe. Realmente, a gente tá em outro nível, mas assim, eu não acho que é o nível super evoluído e não sei o que. Eu acho que ainda vem muita coisa, tá Com ligado? Muita coisa em certeza. pouco tempo. Papo reto. Mas se liga, velho. Depois que tu terminou o colégio, assim, o que que te fez querer fazer medicina, assim, e ir pra essa área da saúde que tu achava massa? Porque, tipo assim, eu acho algumas coisas muito interessantes, tá ligado? Tipo, em algumas coisas, assim. Só que tem umas partes que eu falo, nossa, velho, eu nunca faria isso porque eu não consigo. É muita coisa, é muita informação. Véi, uma galera pergunta assim, né? Tipo, por que fazer o curso que você faz e tal. Mas, tipo assim, pra ser sincera, véi, Uhum. logo quando eu terminei, né? Tipo, o ensino médio. Um tempinho antes de terminar, tipo, no início do ensino médio, assim, quando eu tava. Quando eu comecei a pensar sobre que profissão eu ia fazer, eu pensava um pouco antes, mas assim, era sempre. Antes do ensino médio, eu acho que a gente tem uma ideia muito ilusória, tipo, eu quero ser bombeiro, né? É uma ideia meio ilusória, Eu assim. No queria ser o ensino médio, Homem-Aranha, pronto. mas não deu muito certo, Eu infelizmente. falei bombeiro, mas você já era Homem-Aranha. Então, tá ali também, tá ali perto. Dois heróis. Dois anões, exato. Então, só que no ensino médio a gente tem uma noção muito maior, né? E eu orava muito, assim, para que o Senhor me mostrasse uma área que eu me encontrasse de verdade, sabe? Que fosse, mas não assim, tipo, que eu. Aquilo de, melhor coisa. Não, algo que fosse realmente para glorificar o nome dele. Uhum. E algo que eu pudesse fazer inteiramente para a glória dele. E eu não lembro qual livro que fala sobre isso. Foi algum livro, eu acho que foi Uma Vida com Propósito, que fala assim que, tipo, o nosso propósito é aqui. Normalmente é uma coisa que a gente gosta, tipo assim, porque o nosso gosto, quando a gente tá alinhado com Deus, não é o nosso gosto, é o gosto do Senhor, né? Sim. Então, tipo, eu creio que o Senhor coloca uma paixão por algumas coisas em algumas pessoas e em outras por outras coisas. Então, você pode ser, tipo, super apaixonado por carro e eu não sei nada sobre isso, não sei, sabe? Então, tipo assim, existe Uhum. um nicho, eu acho, assim, específico para cada pessoa. E aí, eu
eu acho que, tipo, é assim, sabe? Quando a gente entende o propósito, nunca vai ser uma coisa que a gente detesta, sabe? Tipo, eu detesto, assim, detesto, não gosto assim, acho muito chato, não faria essa parte, essa área de humanas, a história, não faria mesmo, assim, de verdade. Só se Deus falasse assim, minha filha, é isso e você não tem escolha. Aí eu faria, mas do contrário, eu não tinha jeito de eu fazer, porque eu acho muito chato. Então, assim, eu não acho que é o propósito do Senhor a gente fazer algo que não tem a ver com o que a gente gosta. Uhum. Então, a partir desse princípio, eu orei muito, assim, para que Deus fizesse a vontade dele. E eu fui vendo também muito com base nas matérias, né? Eu amava a biologia, tipo, eu tirava as maiores notas de biologia, porque pra mim Eu era não. diversão estudar biologia, tá ligado? Matemática também, eu sempre gostei muito de matemática. Biologia, matemática, química e física sempre foram o top aí. Que Mas isso? história, geografia, português mais ou menos, né? Mas essas coisas assim, eu estudava porque tinha que estudar, assim, né? Mas não vou dizer que não foi proveitoso, não. Acho que tudo tem um propósito também, tudo é benéfico. Mas Eu aí, fui pra recuperação de biologia nos 3 anos do ensino médio. Quer tá dizer, falando isso pra mim. no último não. Acho que só no primeiro e no segundo, na verdade. Ai, véi, que é isso, hein? Por que não me perguntou? Se Era você... horrível. Eu tenho uma tia que é professora de biologia. Aí, se não me engano, no primeiro ano, ela me deu umas aulas particulares pra eu passar na recuperação. Salve, tia Nildinha, você é braba. Ai, véi, biologia é a melhor matéria, véi. Tudo bem se você falasse que foi recuperação Jamais será. de, sei lá, Nunca história foi. de ciências sociais, de filosofia. Tudo bem, amiga, não tem problema. As pessoas têm essa possibilidade, mas biologia, não. Biologia não Biologia é é... barrinha, minha. Eu não aceito. Mas brincadeira. Eu fui pensando muito nisso, assim, nas matérias que eu mais me identificava. E teve uma coisa lá na escola que foi, tipo, jornada profissional. E aí eu participei, acho que nos 2 anos que teve, que falava, mas eu lembro especificamente de um ano, que eu acho que foi no meu segundo ano, que uma pessoa de cada profissão ia lá na escola para falar um pouquinho como era atuar na profissão que ela atuava. Então, foi um engenheiro de cada área da engenharia, das principais áreas da engenharia, aí foi uma mulher que era médica, aí teve direito também, um cara que era advogado, e aí foi. E aí eu assisti todas com muita atenção, mas eu admito que eu sentei na primeira cadeira e perguntei 1000 coisas pra moça lá de medicina. E o resto, eu tava lá só por estar mesmo. Porque quando o cara de direito começou a falar, eu não conseguia mais nem. Porque, véi, sabe, eu não aguento. Eu posso mudar um dia a minha opinião. E não que eu deteste direito, porque acho que é importante também, não posso falar isso. Hum. Mas sabe? Não é algo que eu me identifico. E aí, com essas coisas, assim, eu fui vendo quanto que eu me identificava com a medicina, sabe? Isso tipo, desde o primeiro, segundo ano. Fui vendo quanto que eu realmente queria, quanto eu realmente me identificava. Principalmente, aí, foi uma decisão de base, assim, das matérias que eu tinha. E, tipo, biologia é a melhor matéria que existe no planeta Terra. Que Então, isso? eu com certeza... Eu Sério, nunca ouvi biologia... uma mentira tão grande quanto essa na minha vida. Pode respeitar, por favor, minha opinião? Jamais. Já... Caraca, eu achei que você ia dizer claro. Claro que não, isso aí nem é opinião, pô. Eu tô pedindo pra você Que apenas isso. respeitar. Eu não pedi pra tu concordar, apenas respeitar. Falar assim, tudo bem. Eu Neste sei que podcast, nós não conjuga o verbo admitir aí, por favor. admitiremos. Nós não admitiremos fanboys de biologia aqui. Não aqui nesse lugar. Ah, velho. Ah, eu vou embora. Acabou o podcast. Desliga a Foi bom luz. essa vida que me expulsou nesse momento. Ai, é muito É, triste sair assim, mas enfim. Mas apesar da matéria que eu não posso falar o nome mais no podcast, eu fui. exatamente. Aquela que não pode ser nomeada. Ah, velho, que triste. Melhor matéria. Enfim. Ah, velho, enfim, não sei como tu pode ter. Mas é a pior matéria pra ti? De verdade, é a pior matéria? Pô, velho. Eu não sei se é pior. É porque eu tenho traumas. Talvez sejam gatilhos. Ah, então só pode ser isso. Só pode ser. Mas eu não sei. Eu não era muito de exatas, não. Quer dizer, Mas, muito não. Eu não era nada de exatas.
na real. Mas você prefere... Biologia tá no top -1, então? Pô, véi. Biologia tá lá embaixo, não tem como. Não, vou nem tentar, porque eu acho que a gente não vai chegar em algum lugar. Quando Mas, eu tipo assim, percebo... a parte legal de biologia, pô, é muito interessante, tá ligado? Só que a parte chata é muito chata, mano. O que tu acha chato? Eu acho muito Gravar. chato citologia. Foi a pior coisa que eu dei no colégio. Caraca, meteu aí em citologia, É, estudo man, da... é porque isso me marcou profundamente no meu coração, cara. Você não entende quantas noites eu perdi por causa dessa maravilhosa matéria incrível. Tu acha Não que a sei galera como. estudava biologia antes de Adão e Eva ser expulso do Jardim do Éden? Claro que não, pô. Isso aí foi fruto do pecado, pô, do homem. Ah, Depois é? que o Tu homem acha? pecou, depois que o homem pecou, Olha, biologia entrou no mundo. Aí foi só ladeira abaixo. tu percebe que tu tá me ofendendo, né? Tu percebe que... Ah, estamos aqui pra isso, né? Ah, pra mim ouvir. Eu acho que eu realmente não devo. Eu acho Foi que pra isso que eu te convidei. pra falar mal de. Pra falar mal da. a gente não tinha escrito isso. Eu não li também as letrinhas miúdas. Acho que foi isso que eu não li. Eu acho que eu devia ter lido, cara. Eu devia ter lido quando tu me convidou. Precisava ter lido essa letra miúda. Ô, se liga. Mas voltando a falar sobre o assunto que a gente tava falando no começo. Eu tentei achar uma parada pra falar, tipo, com mais propriedade sobre ela. Porque tá em um livro que eu li tem um tempinho já. Eu li acho que em 2019 ou 18, sei lá. Tem um tempão. E eu queria trazer esse assunto que eu acho que seria legal. Porque Sim, eu acho muito louco como a gente falou no início, né? Como o corpo humano é uma parada muito doida e como a natureza, na verdade, em geral, é algo muito louco. E como, tipo, tudo funciona perfeitamente, assim. Na verdade, é muito doido pensar sobre isso. É sim, porque velho. eu pensei em duas coisas pra falar, eu tô pensando qual coisa eu falo primeiro. Olha Não aí. sou muito bom em organizar meus pensamentos. Mas enfim, acho que eu vou falar da parada do livro mesmo. Depois a gente tenta entrar em outro assunto. Tá bom. É, tem um livro, inclusive eu indico muito esse livro. É um dos melhores livros que eu já li. É muito bom. Se você tiver na adolescência, mano, leia esse livro. É muito da hora. Vai te ajudar muito. O nome é Tartarugas até lá embaixo, de John Green. Caraca, tô ligado com O esse livro. mesmo escritor de A Culpa é Culpa. das Estrelas. Fala outro livro aí famoso dele. Caraca. Tô péssima, mas eu sei que tem. É, eu tenho, eu também tô ligado, mas não tô lembrando agora. Enfim, esse livro aí do mano João Verde, Tartarugas até lá embaixo, é muito bom. E aí, basicamente, é a história de uma menina chamada Eisa Holmes. E ela é uma piveta que tem meio que toque com coisas de saúde, assim. Ela é muito paranoica com germes e limpeza, assim, tá ligado? Hum, E aí o livro fala sobre identidade, tá ligado? Tem uma trama. Não é tão boa assim a trama, o background, assim, pelo que o livro. A história que ele vai. Tipo, não é a trama central, mas a trama que vai levar o livro pra frente, tá ligado? Da história pra frente. Mas a trama sim. central do drama da personagem principal é muito bom. E fala, tipo, muito sobre identidade, sobre, tipo, se enxergar como indivíduo e como às vezes a gente se sente perdido. E ela Sim. fala um pouco sobre a questão de como a vida é, tá ligado? E ela se Uhum. sente um pouco, tipo, pô, será que eu sou eu mesmo? Ou será que, tipo, eu tenho pensamentos que eu não quero ter e tal? E ela fala sobre, tipo, pensamentos intrusivos, que é como o termo que o livro usa, pensamentos intrusivos. Ui? Pensamentos que você não quer ter, mas que você tem, tá ligado? E ela acha que ela, tipo, ela não se controla tal, e ela fica se perguntando. E tem alguns momentos de diálogo dela com a psicóloga dela. E aí elas conversam sobre isso e tal. E ela fala pra psicóloga que ela acha que ela não tá controlando ela e tal.
E aí, meio que ela fala uma parada muito massa, que eu não consegui achar, então eu não vou conseguir explicar direitinho. Mas basicamente, ela fala que, tipo, tem uma bactéria que tá em alguns rios ou mares, eu não vou lembrar agora, que eles se alimentam ou de algumas coisas, de alguma parada que tá no intestino de alguns pássaros, alguns pelicanos, sei lá, algo do tipo. Caraca. E aí eles eles desenvolveram uma técnica muito doida que eles, tipo, entram no peixe, tá ligado? Essas bactérias entram no peixe e aí elas conseguem mexer com o cérebro do peixe, tá ligado? Essas bactérias. E aí fazem com Caraca. que o peixe nade para águas rasas, para que aí esses pássaros possam comer os peixes, tá ligado? E aí Caraca. as bactérias vão pro intestino dos pássaros e conseguem, tipo, se alimentar sei lá, infectar os pássaros. Eu não vou lembrar agora, porque eu não tô lembrando. Mas basicamente isso. E aí Entendi. ela entra nessa neura e fica nessa discussão, e, tipo, se isso pode acontecer, tá ligado, com animais, tal, na natureza, por que não pode acontecer com seres humanos também? O que garante que, tipo, a gente se controla mesmo e tal, a gente só não tá sendo controlado Ah, por entendi. pensamentos Caraca. ou bactérias ou algo do tipo, tal. Essas crises existencial de adolescente doida. Sim. Não, E, e uma curiosidade do nada aqui, mas por que que tartarugas estão lá embaixo? pô, eu não vou lembrar literalmente, mas é uma frase que a amiga dela fala pra ela. Hum, Eu não vou lembrar o contexto. Eu vou reler esse livro esse ano, eu acho. É muito bom, mas eu não me lembro caraca, muita me deu coisa dele. vontade de ler até. Véi, Eu esse lembro livro que é eu muito comprei, bom, papo velho. reto. Eu Esse livro, na comprei esse verdade, era de livro. Gabi, me. Eu peguei pra ler, Gabi, acho que tinha lido, aí eu vi na estante, achei a capa legal, o título legal, aí eu peguei assim, aí falei, vou ler. Aí eu li e deixei aqui no meu quarto, e tá aqui até hoje, desde Caraca. 2018. Enquanto ela não pedir de volta, tá aí. Salve, Gabi. Eu comprei esse livro, velho. Eu lembro, eu comprei Véi, quando a Saraiva ainda tava no Shopping Salvador, Hum, eu comprei pra dar de presente pra uma amiga minha, que era aniversário dela. boto E eu fé. achei bem legal. E eu achei, tipo, que ela é apaixonada por livro. E aí, ela é, tipo assim, fissurada por livro. Principalmente esses livros, assim, é, que são internacionais, né? Que não são daqui. E Uhum. aí, e esses livros, principalmente assim, desses autores que nem esse de John Green. E eu acho que eu tenho certeza que ela já tinha lido A Culpa das Estrelas. Eu falei, vou procurar um que seja, né, mais ou menos Nessa assim. vibe. Mas aí, pô, eu fiquei pensando sobre isso, tá ligado? Tipo, Hum, quanto que tem muita coisa doida assim na natureza, né, Mi? Quanto que é tudo sim. muito complexo e como sei lá, é muito doido. E aí, eu acho que entra em. Eu posso tentar entrar em outro tema, né? Que se relaciona com isso, que é a parada que eu tava pensando. Porque, tipo assim, Hum, tem muita coisa que eu não entendo, tá ligado? E eu sei que é muito doido quando a gente vê, e você que estuda pode falar muito melhor do que eu, quando você vê todo o sistema do corpo humano e que é o que você estuda, né? uhum. E como tudo funciona perfeitamente, e nós que temos essa cosmovisão teísta, né? A gente fala assim, caraca, Deus é muito perfeito, e tal. Exato. E a gente percebe, né? A Bíblia fala que a natureza proclama a glória de Deus. Exato. E sei lá, eu fico pensando como também tem muita coisa doida na natureza também, tá ligado? E sei lá, tem muita coisa que eu não entendo, que eu já vi algumas pessoas também questionando. E eu não sei. Queria ouvir tua visão sobre isso. Eu não vou lembrar os argumentos agora, mas já vi, tipo, muitas pessoas questionando, tipo, a galera fala que tem que existir um Deus porque é tudo muito perfeito pra não existir um Deus. Mas tem muita coisa aleatória também na natureza e é muito doido e tal. Então, Uhum. tem muita coisa perfeita, mas não necessariamente tudo é, entre aspas,
bom, tá ligado? Eu não vou lembrar os argumentos, mas, tipo, vários, sei lá, animais que não, sei lá, a natureza deles faz eles serem, sei lá, defeituosos, entre aspas, de algum jeito, e não necessariamente tudo acontecer em perfeita harmonia e perfeição, como é falado. E aí, uma parada que eu ouço muito é, tipo, por tudo ser tão complexo no universo e, e bizarro, nós temos essa sensação de que precisa existir algo para reger tudo, porque nós não conseguimos conceber a ideia de que tudo isso seja tão complexo assim, mas que nem tudo é literalmente perfeito, tá ligado? Tem muitas coisas. E aí eu já pensei muito sobre isso e tem a parada, né, nós sabemos que o ser humano deturpou a criação que era perfeita de Deus. E eu sei que é tudo muito lindo, belo, tal, perfeito. Mas a gente sabe, perfeito entre muitas aspas. Mas a gente sabe que nem se compara o que a gente vê hoje na natureza com o que Deus pensou e pensou não, mas mano, tipo, idealizou no início da sua criação. Nós sabemos que o ser humano ele não apenas se deturpou a si mesmo com o pecado, mas também é a natureza, né? Depois que o homem se afastou de Deus. E eu não Exato. sei explicar como isso se relaciona com as outras coisas, mas eu sei que é bizarro, tá ligado? E eu fico pensando sobre isso, tá ligado? Às vezes eu não consigo, sei lá, formular muitos pensamentos críticos sobre isso, mas eu penso muito sobre isso, tá ligado? Como que essa, essa parada da perfeição da criação e a deturpação do ser humano com o pecado afetou a natureza, tá ligado? De tal forma que, sei lá, muitas coisas ruins acontecem. Eu não consigo, sei lá, é muito doido pensar sobre isso. Entendi. Tipo, faz super sentido, tá ligado? Tipo, eu acho que isso realmente existe, sabe? Tipo, tem coisas que você olha assim e fala, nossa, como assim? Por que é assim? Não devia ser assim. Mas eu acho que tem uma linha de raciocínio exatamente oposta a isso, que é de pensar que às vezes, né? Eu vejo assim, a gente é tão pequeno pra entender tudo isso que a gente acha, ó, que louco, inclusive Deus falou isso comigo essa semana. A gente acha que, tipo, a gente precisa achar uma explicação, assim, lógica para dizer, não, realmente, Deus existe, tá ligado? Tipo, dizer assim, não, olha aqui, mas esse animal faz isso. Ó, vou falar exatamente o que foi que aconteceu essa semana. Deus falou pra mim assim. Eu tava pensando em várias coisas também, ver assim, que eu fiquei em relação. Naquele livro, né? A gente tá em 40 dias de propósito, né? Uma vida com propósito. Muito bom. Que fala. Maravilhoso, né? Rick Warren, maravilhoso. Que ele fala, assim, de outras coisas, de vida, enfim, que não tem tanto a ver com o que você tava falando. Mas o que o Senhor me incomodou foi porque eu tava pensando várias coisas, assim, velho, tipo, em relação às outras crenças do mundo inteiro, sabe? Tipo, tá ligado? Eu não sei se você já viajou nisso, assim, Já. tipo, em relação às outras pessoas, assim, tipo, e como, por exemplo, tem lugares que o evangelho, as pessoas, o bebê nasce ali e ele não ouve falar, ele só ouve falar do hinduísmo, porque ele vive na Índia e tá todos os pais dele ali, Sim. né, vivem, assim, é uma coisa muito louca, assim, sabe? E aí, eu vou falar o que Deus falou quando eu fiquei pensando muito isso. Eu fiquei essa semana, vou abrir do nada isso aqui no podcast. Eu não nem imaginava que eu ia falar assim, mas tudo bem. Eu fiquei pensando assim, e na real eu nem falei, não comentei com ninguém, assim, só com Deus mesmo. E aí eu fiquei assim, poxa, eu ao mesmo tempo que eu penso, eu fico tipo, velho, que pensamento idiota, sabe? Tipo, ao mesmo tempo assim que eu fico assim, tipo, eu fico. Isso é muito besteira. E aí no final das contas, o que Deus me falou foi uma coisa que eu até gravei um videozinho, mas eu não postei em lugar nenhum, mas aproveitando pra falar aqui. E eu acho que é exatamente o que se aplica no que você falou. Que é tipo assim, no sentido da soberania de Deus, sabe? Tipo,
Porque assim, se existe uma verdade, e aí vamos usar o exemplo da matemática aqui. Se 2 mais 2 são 4, a gente não precisa ficar achando milhões de possibilidades de erro para dizer que, sei lá, 8 mais 8 não é 4. A gente sabe que 8 mais 8 não é 4. Por quê? Porque 8 mais 8 é 4? Não, porque 2 mais 2 já é 4. Entendeu? Então, a verdade já nos libertou a ponto de que a gente não precisa ficar achando porque todas as outras coisas são mentiras. Faz sentido? Tipo, quando a gente entende a verdade, aquilo ali, a gente não precisa mais olhar todas as mentiras e dizer, isso é Entendi. mentira. A gente vai achar uma explicação lógica para todas as mentiras. Vai achar. Mas é sério que é necessário a gente achar uma explicação lógica para todas as mentiras depois que a gente já conheceu a verdade? Então, tipo, Ao invés a de gente focar olha. na verdade, a gente fica olhando pra Exato, várias mentiras e tentando mostrar por que que aquelas mentiras são mentiras, né? tá ligado? E aí, olha que burrice. Tipo, a gente já conhece a Deus, a gente já conhece a verdade nos liberta. E quando a gente vê isso, quando a gente para pra pensar assim, tipo, véi, ninguém fica. A não ser de forma metafórica, né? De poema e tal. Mas, de verdade, ninguém fica questionando porque 2 mais 2 é 4. E aí vai pegar assim, porque. Sabe? E aí fica tentando fazer outras combinações. E fica tentando achar falsidade em todas as outras combinações que não dão 4. Ninguém fica fazendo isso. Porque todo mundo já sabe que 2 mais 2 é 4. Então, quando a gente entende a verdade, a gente não fica buscando mentira nas coisas que são mentiras. Porque a gente já tem a verdade. E só há uma verdade, sabe? Tipo. Ele é até contraditório ver duas verdades, né? É que nem Papo aquele reto. povo assim, tipo, você ser pessoa de duas verdades significa você é pessoa duvidosa, uma pessoa mentirosa. Só existe uma verdade, tá ligado? Pra todo mundo só existe uma verdade. Por mais que você não seja. É uma coisa humana, não é uma coisa cristã. Só existe uma verdade, tipo, a pessoa que não acredita, que acredita em outra coisa, também acredita em outra coisa. Então, assim, não existe, assim, alguém que. Porque são coisas opostas, então você não tem como acreditar, né? É como se você, sei lá, vivesse o mundo e a Cristo ao mesmo tempo. São coisas opostas, não tem como você conciliar ali, sabe? Então, Uhum. meio que eu pensei muito nisso, assim, sabe? Na soberania de Deus. Se Deus é tão soberano que a gente, quanto a gente fala, quanto a gente canta, quanto a gente louva, por que que a gente, e ele já nos mostrou pelo poder dele, e inclusive teve algum lugar que eu li, não, foi um vídeo do pastor Lucinho, que tava falando assim, que no início, acho que foi um vídeo do pastor Lucinho, que falava assim, no início, a gente acaba se aproximando de Deus pelas coisas que ele faz. Tipo assim, a gente ora, uma coisa Sim. muda da água pro vinho. E a gente fica, caraca, moleque, Deus é bom, Deus é real. E a gente se aproxima de Deus pelo que ele faz, tá ligado? Porque a gente vê, tipo, a gente vê um braço de uma pessoa crescendo. A gente vê, sabe, uma coisa que impossível de acontecer, de sem ser Deus, na nossa frente. E a gente ora ali, em nome de Jesus, a coisa acontece. Tipo assim, não tem a mínima possibilidade humana, física, ou que a pessoa possa explicar daquilo ter acontecido. Aquilo ali, tipo, você não. Obviamente é Deus, assim, você constata, é uma constatação ali, a existência de Deus, você vê. Só que aí depois, quando você entende isso, e às vezes isso acontece com muita gente, no início você adorar. Não, Deus é bom, Deus é real, olha isso que ele fez tal. Só que depois de um tempo, quando você vai entendendo quem é Deus realmente, você adora, e essa é a verdadeira adoração. Adorar a Deus pelo que ele é, né? Então, nossa, ele, olha, tipo, você vê aquilo ali, mas não é o que ele fez aquilo ali. Aquilo ali, imagina, se você achou tão absurdo uma coisa que ele fez, imagina a própria pessoa que fez, né? O criador. Então, Papo reto. a gente começa a adorar ele pelo que ele é. Então a gente adora e continua pra sempre adorando pelo que ele é, sabe? Não mais pelas coisas que ele faz, mas continua glorificando a ele com as coisas que ele faz, claro. Mas assim, pensando na pessoa dele, assim, no eu sou, do que no que ele pode fazer de milagre, né? Porque ele pode fazer tudo. Então, em relação, né, a isso que você falou, eu vejo muito assim, sabe? A soberania de Deus diante da nossa pequenez, sabe? A gente é tão pequeno, tão pequeno, que muitas vezes a gente não vai conseguir explicar algumas coisas que a gente pode tentar e por que que isso acontece e tal, como você falou, tal. Que é normal isso, a gente pensar que nem esse pensamento que eu falei que eu tive. Uhum. Mas quando a gente. Isso tudo deixa de fazer sentido quando a gente lembra que existe uma verdade maior. Então, eu não tenho mais por que ficar procurando argumento, porque isso é assim exatamente. E às vezes a gente vai procurar, vai achar, vai falar, é por isso.
Mas isso já acontece várias vezes. Tipo, a gente pensar assim, por que a ciência é assim? Por que as pessoas são assim? Por que eles fazem isso? Não faz sentido. Aí depois, sei lá, tem um estudo que mostra que, sei lá, isso seria, sabe? Tipo, existem bilhares de possibilidades, de coisas boas e ruins, que eu falo, né? Da natureza. Uhum. Que se demonstra daquele jeito. A gente acha as coisas negativas, mas não é necessário a gente procurar, sabe? Porque a gente precisa crer, porque que na Bíblia fala, né, que tipo, bendito é aquele que não viu e creu. Porque fé não é aquilo que a gente vê constata. Ah, caraca, real, entendi. Aí eu acredito. Isso não é fé. Isso é você constatar uma realidade. Fé é você não ver e crer. Mas em relação a essas coisas, tipo, sei lá, dos animais e das coisas, eu penso muito como você falou, assim, sabe? Tipo, eu nem sei, assim, porque, tipo, a gente não estuda nada de animal, né? Então, eu sou muito por fora de todas essas coisas, assim, que rolam, e eu sei que rola, porque eu só do que eu estava na escola, mas, aí tu, no próximo podcast, pega uma pessoa de veterinária, tá ligado? Pra poder falar com propriedade direitinho. Se conhecer alguém aí pra fazer a ponte. Pois, porque pode deixar que eu passo nomes aí pra você escolher. Sim. Fazer entrevista. Pra poder falar dessa perspectiva. Mas assim, se você falar do corpo humano, eu vou falar exatamente o que eu acho, assim, sabe? Mas os animais eu penso muito em relação à queda, né? Como você falou, tipo, isso interferiu na natureza também. E, né, as coisas mudaram. É como você falou, tipo, imagina, o jardim que a gente tem hoje, a selva, as florestas, as coisas, tipo, eu acho que é igual ao Jardim do Éden, sabe? Tipo, nitidamente não é igual. Por conta do pecado, por conta de tudo que houve. Então, não tem como isso não interferir na atmosfera ao redor, sabe? Não tem como a atmosfera ser igual, sendo que não é igual, sendo que as pessoas não são iguais, sendo que o pecado entrou, assim, sabe? Então, penso muito nisso aí. É sim, velho. Muito louco. Acho que é isso, então. E aí, velho, gostou de ter participado do podcast? Caraca, achei tão legal. Que ainda não tem nome, mas um dia terá. Até esse vídeo sair, viu, galera? Cobrem. Olha, eu vou fazer em seu nome. Mandem sugestões nos comentários, por favor. Precisamos de um nome. Nos comentários. Mas a gente vai escolher, vocês vão ver. Até esse vídeo sair, vai ter um projeto de nome. Pelo menos. Assim espero. Mas eu gostei muito de ter participado, de verdade. Agradeço ao senhor Guilherme pela oportunidade que me deste. Mas, zoeira, foi muito legal, foi muito legal. Nem parece que tá gravando, tá ligado? É muito normal de ter essas conversas assim. Papo reto. É muito real mesmo a gente ter umas conversas assim. Mas foi muito legal. E tomara que tu siga fazendo vários, porque é muito bom. Sim. Tamo junto então, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Boa tarde ou bom dia. Brendinha, manda uma mensagem aí pra rapaziada que tá ouvindo o podcast. Gente, Deus é bom, muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês que ouviram até aqui. E que vocês sejam cheios do Senhor mesmo, sabe? Porque a gente falou de várias coisas aqui, de várias coisas loucas, mas tudo volta a um centro que é Deus. Então, nossa vida não faria sentido e partilha do mesmo pensamento que eu, né? A gente vive essa vida assim e é pra glória de Deus isso, sabe? Então, eu me alegro em falar sobre isso, eu me alegro em falar sobre tudo, porque tudo converge ao mesmo ponto que é o Senhor. E como é maravilhoso tudo que Ele faz, enfim, tudo que Ele é. Então, é isso, sabe? Que esse seja a principal mensagem, assim, desse vídeo. Todas as coisas que a gente falou fazem sentido e tal, são legais, divertidas, mas antes de tudo é o Senhor, sabe? E isso é um ponto que a gente tem muito em comum, sabe? Acho que antes de tudo é a presença de Deus. Então, Deus é bom. Isso é tudo. É isso aí, rapaziada. Bebam água, comam frutas, façam cachorros em carinhos. Tamo junto. Valeu, galera. Um beijo.